Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital federal. Brasília. Chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Bolsonaro pede cadeia dura para sargento que traficava cocaína no avião da presidência. Ele pode pegar 15 anos na Espanha. Notícia de rede social ligando o sargento Manuel ao PT é fake. Militar é proibido de se filiar a partido político. A agenda do nosso presidente no Japão. Saiba muito mais aqui agora. O presidente Bolsonaro no Japão. Ao desembarcar ontem em Osaka, onde os principais líderes mundiais se encontram no G20, o presidente Jair Bolsonaro ficou irritado ao saber que a primeira-ministra da Alemanha havia lhe mandado um recado. A premier Angela Merkel dissera que queria encontrar Bolsonaro para conversar com clareza sobre como o Brasil trata a questão ambiental. Angela Merkel se declarou especialmente preocupada com o crescente desmatamento da Amazônia. Por abrigar a maior floresta do planeta, é natural que o Brasil figure no centro do debate sobre o clima, preocupação que se acentua com a anunciada vontade de Bolsonaro de abandonar o Acordo de Paris, que estabelece medidas para conter o aquecimento global. Porém, Bolsonaro reagiu às declarações de Angela Merkel e sem diplomacia. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, grande parte de carvão, e a nossa não. Então eles têm a aprender muito conosco. O problema do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertidos por outros países, não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, em alguns casos, com chefes de Estado tiveram aqui. Ao fim desta quinta-feira de chegada dos líderes mundiais ao Japão, foi anunciado o cancelamento do encontro do presidente brasileiro com seu colega francês Emmanuel Macron, por iniciativa dos franceses, devido justamente a divergências sobre a questão ambiental. O presidente Bolsonaro participou ontem de reunião informal dos BRICS, com líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul. A seguir, nossa correspondente no Japão relata como será a participação do nosso presidente no primeiro dia para valer do G20. Estabelecemos intercâmbio com a rádio BBC de Londres para trazermos notícias internacionais de interesse do nosso público. E pelo segundo dia, vamos acionar a correspondente da BBC News, Natália Passarinho, que acompanha a movimentação do G20 em Osaka. Boa noite para você aí no Japão, Natália. O que dirá o nosso presidente na conferência inaugural do G20? O presidente Jair Bolsonaro vai fazer a sua estreia no G20, que é o grupo que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo. Esse vai ser, sem dúvida nenhuma, o maior teste internacional de Bolsonaro até agora. O presidente Bolsonaro vai fazer um apelo, principalmente aos líderes de países desenvolvidos, para que sejam adotadas regras mais rígidas, mais duras, contra a adoção de subsídios para a proteção do setor agrícola. O que eu estou falando? Bom, nos últimos anos, os Estados Unidos e a União Europeia têm adotado uma série de medidas consideradas protecionistas para proteger os seus produtores rurais de produtos exportados mais baratos por países em desenvolvimento, como o Brasil.
ou seja, eles querem evitar a entrada maciça de produtos agrícolas brasileiros, por exemplo, protegendo assim os seus produtores rurais. E um assunto que pode causar um certo desconforto para o Brasil deve ser bastante pressionado nesse ponto, é o aquecimento global, combate às mudanças climáticas. A pauta ambiental vai ser tema de debate do G20, tema de debate coletivo entre os líderes presentes, e o Brasil, é claro, que acaba sendo bastante pressionado por ter a maior floresta tropical do mundo inteiro, a floresta amazônica. Mas essa imagem de falta de comprometimento com o combate às mudanças climáticas pode acabar sendo usada contra o Brasil, e eu não estou falando só de discursos, usado contra o Brasil só no debate. Pode ser usado contra o Brasil também em negociações comerciais. O presidente Bolsonaro tem tentado fazer com que o Brasil avance no pleito de entrar na OCDE, inclusive conseguiu apoio formal por parte dos Estados Unidos para fazer parte desse grupo, mas precisa convencer os demais integrantes, principalmente os europeus. Por fim, vamos falar sobre que tipo de oportunidade o G20 oferece para o Brasil. Vai ser um grande desafio para o presidente Jair Bolsonaro conseguir ser ouvido durante essa reunião. Isso porque tem vários motivos para isso, mas principalmente porque o Brasil, primeiro, perdeu bastante relevância internacional por conta da crise econômica. O Brasil tem demorado para conseguir retomar o crescimento econômico, passou da 8ª maior economia do mundo para a 9ª maior economia do mundo. Isso acaba fazendo com que o país perca destaque internacional. O segundo motivo é o fato de que as grandes discussões em pauta hoje, como a guerra comercial, a crise nuclear no Irã e também o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, não envolvem o Brasil. O Brasil não é protagonista de nenhum desses temas, não é uma voz relevante ou ativa nesses temas. Agora, como eu falei, o presidente Bolsonaro vai ter uma série de reuniões bilaterais extremamente importantes com líderes de grande relevância internacional, e ele vai ter também tempo para falar nas reuniões coletivas do G20. A questão é saber se ele vai conseguir ser ouvido e se ele vai conseguir passar uma mensagem de impacto, uma mensagem eficaz diante de tantas crises internacionais. Eu sou Natália Passarinho e eu estou aqui em Osaka, no Japão, para acompanhar essa agenda que acontece entre os dias 28 e 29 de junho. Eu vou continuar acompanhando cada detalhe do G20 para levar informações para vocês. Até mais! Obrigado, Natália Passarinho, direto de Osaka, Japão, correspondente da BBC, emissora inglesa com a qual estamos trocando reportagens. Ela volta na segunda, relatando a conclusão do G20. Ainda ontem, no Japão, o presidente Bolsonaro fez sua habitual transmissão ao vivo pela rede social e abordou a descoberta de tráfico internacional de drogas em avião da presidência brasileira. Bolsonaro disse que o sargento comissário de bordo do avião reserva da presidência vai pagar caro pelo seu crime. E agradeceu às autoridades espanholas por terem detido só o traficante, sargento da FAB, Manuel Silva Rodrigues, e liberado os demais tripulantes do Embraer. O presidente fez questão de destacar que o sargento atuou como comissário em aviões presidenciais desde o governo Dilma Rousseff. A me associar ao episódio de ontem é brincadeira, não vou nem responder esse negócio aí, tá ok? Vai pagar um preço alto. A investigação está aberta, IPM, toda a colaboração com a polícia espanhola. Eu quero agradecer o governo espanhol aqui publicamente, porque deteve o elemento e não deteve a tripulação. Tá? Imagine, eu acredito que seriam em torno de 7, 8 pessoas, ou mais, não 10. Tá certo? Aquela outra parte da tripulação é que me pegaria lá em Sevilha realmente. Esse outro militar que foi detido é do avião que apenas leva essa tripulação para fazer a substituição das pessoas. Mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse no meu avião, tá certo? Seria uma falha nossa daí. Vê que o nosso avião todos são revistados, inclusive a minha bagagem é revistada. Eles nunca falaram para mim se presidente, posso revistar a tua bagagem? Já sabe que é para revistar e ponto final, não tem problema, tem que revistar. E nós confiamos entre nós nessa missão. Lamento esse elemento aí,
que pelo que tudo parece, está há algum tempo envolvido nisso, que ninguém numa primeira viagem vai botar 39 quilos de entorpecente, e vamos investigar. Esse elemento integrou aí escalões semelhantes aos 2 últimos governos que se passaram, e se Deus quiser a Polícia Federal, a nossa inteligência da aeronáutica, a Polícia Espanhola, vai chegar naqueles que realmente interessa pra gente. Esse elemento aqui, se for o Brasil, é 30 anos de cadeia. E como crime hediondo, ele vai cumprir uns 20 para poder requerer aí progressão. E se ficar aqui, eu acho que não tem prisão perpétua na Espanha, eu não sei. Mas se ficar aqui, complica a situação dele. Se fosse na Indonésia, na Indonésia, pena de morte, como no passado teve um traficante brasileiro preso lá e não teve clemência não. Eu lembro se foi a Dilma ou Lula, fizeram clemência. Lula pediu clemência. Lula pediu clemência para voltar ao Brasil, não teve colher de chá e foi executado. Em consequência, o Eduardo, como é que está a Indonésia? Um país seguro? 100%. 100% seguro. Por quê? Fez besteira lá, paga. E outra, quando fala em traficante, né, esse cara com 39 quilos, quantas famílias são destruídas com essa quantidade de droga? Ok? Fez, porque quis, livre, espontânea vontade. Deu azar, né, João? Deu azar. Na primeira viagem nossa, deu azar. Nas outras, ele viajou à vontade. Na primeira, creu, tá certo? Creu, chifre, se deu mal. Tá ok? É bom o pessoal já ir se acostumando que conosco é assim, tá ok? Desde que veio a público a notícia de que um sargento da FAB, comissário de bordo do 2º avião da presidência do Brasil, foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína, boatos sobre o militar proliferam nas redes sociais. Uma publicação com mais de 3.000 compartilhamentos no Facebook alega que Manuel Silva Rodrigues, de 38 anos, é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Outra diz que o sargento é integrante do PSL. Algumas sugerem ainda que ele é membro do PSOL. Todas as alegações são fake. Militares na ativa, como é o caso do sargento Manuel, são proibidos por lei de se filiarem a partidos políticos. Tal impedimento está expresso na Constituição Federal. Além disso, pesquisa do site Globo.com concluiu que não há nenhum Manuel Silva Rodrigues filiado a qualquer partido político no Brasil. Foram verificadas as listas de filiados do PT, PSL e PSOL em todos os estados. Segundo os registros, nunca houve nenhum Manuel Silva Rodrigues filiado a qualquer uma destas legendas. Portanto, é fake boato de que o militar preso transportando cocaína no avião do governo brasileiro seja filiado ao PT ou qualquer outra legenda. Por hoje é só. Agradeço a você que nos prestigiou por toda a semana. Seguimos nos festejos de minha cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim. E segunda-feira, se Deus quiser, retomaremos nossas transmissões direto de Brasília. Até lá e boas festas aos cachoeirenses. Brasília chamando, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!